uma coisa de não ir ou de vocês não estiverem ouvindo, vocês falem aqui para mim, tá? Abre o áudio, porque daí eu não vou estar lendo o que está escrito, tá bom? Então, daí, por favor, vocês me avisem para mim não falar sozinha, tá? Ó, primeira coisa que vocês têm que verificar com vocês, se vocês estão com o último documento técnico, tá? O último documento técnico é o que eu mandei ontem e tá escrito aqui, ó, 19 de janeiro. Tá? A gente recebeu ontem também, a gente está mandamos para vocês, ó, porque o primeiro que a gente mandou não tinha essa tarja aqui do dia 19 de janeiro, tá bom? Eu vou fazer uma leitura de alguns pontos assim que são importantes, mas eu sei que vocês já conversaram também com a sala de vacina, logo que, que teve a capacitação da divisão de imunização, e é uma pena assim que a gente não conseguiu juntar todo mundo aqui hoje, porque eu sei que as perguntas, né, que fazem são muito importantes, porque através das perguntas é o que está acontecendo aí na ponta, né? Tá bom? Então eu falo leitura porque não vai ser uma apresentação, né? Vai ser só uma leitura de alguns pontos e ao final também eu vou dar uma falada de algumas perguntas que já me fizeram a respeito. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo, e foi até falado na reunião da imunização, é que os profissionais que vão aplicar a vacina, que estejam nas unidades de saúde, eles têm que ser profissionais que acreditam na vacina, né? São profissionais que acreditam na imunização no geral. Não adianta vocês deixarem nas salas de vacina, ou pessoas que estão na sala de vacina, são pessoas que não acreditam na vacina. Então, vocês têm que levar em consideração isso, né? Como é que foi lá quando entrou a VIP? Como é que foi quando entrou a meningo C? O que vocês falavam lá na sala de vacina? Vocês falavam assim, você vai querer tomar essa vacina? Não falavam essa fala. Então, o que a gente precisa explicar ali para aquele paciente que vai receber a vacina, para aquela criança ou para aquele adulto? Vai passar as vacinas que vão ser aplicadas, vai passar os eventos que pode ocorrer, as dores locais, igual vocês fazem com qualquer vacina. Então, o que a gente tem que tirar da cabeça? Ó, a vacina Covid é uma vacina diferente. Não, é uma vacina dentro do calendário vacinal, como qualquer outra vacina. Então, o que a gente escuta sempre falar é que alguns profissionais chegam e falam: vai querer tomar a vacina Covid? Não vai querer, vai explicar quais são as vacinas que vão ser aplicadas, contra que está evitando aquela vacina. Os efeitos, o que pode ocorrer, a dor local, se pode ocorrer febre, assim como vocês fazem com qualquer outra vacina, tá? Então, para a gente começar a nossa leitura aqui, eu vou destacar alguns pontos que eu grifei aqui no manual impresso meu, que eu acho importante da gente tá aqui ciente, tá reforçando dentro da nossa cabeça, né? A gente sabe que aqui, ó, que no primeiro caso identificado no Brasil foi em 2020, e a gente ficou aí com 3 anos de pandemia, né? E aqui o que a gente teve no ano passado, só no ano de 2023, até novembro, mais de 13 mil óbitos no Brasil. Então, é um número grande de óbitos aí de pessoas com Covid. Tô sozinha aqui, eu vou admitindo as pessoas que vão entrando também. Igual vocês aqui, chega janeiro, a gente fica se virando nos 30, né? Um monte de gente de férias, tá? Ó, então, ó, se a gente falar do mais recente agora, no ano de 2023, né? Os casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid foram mais frequentes em idosos, maior de 60 anos, em crianças menores de 1 ano de idade. Além disso, os óbitos Covid foram mais frequentes também em idoso maior de 60 anos e criança menores de 1 ano de idade. As crianças menores de 1 ano de idade apresentam maior incidência de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, Covid, né? Quando comparados aos demais anos pandêmicos, tá? Então, por que foi escolhido aí, por que entrou no calendário vacinal da criança, por que os grupos prioritários também estão os idosos acima de 60 anos, porque são os que mais são acometidos pela doença grave, tá? Então, é por essa razão que esses grupos agora estão sendo elencados,
tá? As crianças podem apresentar uma condição grave, conhecida como Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, a SINP, a gente chama de SINP. E acontece, viu? A gente tem várias notificações aqui, principalmente aqui no HR, dessa síndrome. Então, o que é isso? É uma reação que o corpo tem, muito exagerada, a uma infecção, e aí acaba acontecendo a SINP, que é a pediátrica, né? Então, esse é um dos grandes problemas também da Covid em criança, tá? Aí aqui falam, deixa eu colocar alguém mudo aqui. Pronto, silenciei todos. Então, é importante essa leitura, ela faz essa introdução que explica para a gente por que tem esses grupos prioritários, tá? Aqui no estado de São Paulo, então, aqui atualmente, no cenário epidemiológico dos casos de síndrome respiratória aguda grave, tem mostrado o grupo de 0 a 4 anos com o maior grupo de risco, tá? Então, essas crianças são, aqui no estado de São Paulo, são os que mais também, seguindo o Brasil, aí o grupo de risco, tá? Reforçando assim a importância da adoção de medidas de prevenção para esse público. Então, aí a gente entra aqui no tópico 2, né, vacinação contra a Covid. Acho que é importante destacar essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Sabe-se que as vacinas utilizadas para a realização da vacinação contra a Covid-19 foram inicialmente desenvolvidas com a cepa originária da pandemia, sendo denominadas vacinas monovalentes, tá? Então, quando a gente fala bivalente, é porque tem a cepa inicial mais a cepa atual. Então, a gente vê também com a influenza, acontece isso, né? Todo ano, muda também da influenza, e a da Covid está sendo a mesma coisa. Então, quando a gente fala monovalente seria a Pfizer de tampa roxa, seria a AstraZeneca. Então, para vocês terem uma ideia aí quando a gente fala, por que a gente fala bivalente, tá? Então, contudo, foi observado ao longo do tempo a redução da proteção imunológica, principalmente na faixa etária de 60 anos de idade, a qual demonstrou-se mais proeminente a variante Ômicron e suas subvariantes. Tá aí de novo, porque que esse grupo de 60 anos, a gente sabe, como qualquer outra vacina, que quanto mais você vai pegando mais idade, né, ficando mais idoso, a imunidade vai baixando mais, a reação do nosso corpo ao imunobiológico não é tão potente quando uma idade mais jovem, tá? Então, aqui, ó, visando a recuperação da resposta protetora da vacinação, foi recomendada a estratégia de realização de doses de reforço, assim tendo como base o surgimento de novas variantes e o curso epidemiológico da doença, com a finalidade de impedir uma nova onda de mortalidade no ano de 2023. Começam a ser disponibilizadas vacinas contra a Covid-19 bivalente, né? Então, ano passado que iniciou aí a bivalente, é importante lembrar que essa vacina pela Anvisa, ela é liberada para realizações em população maior de 12 anos. Bivalente não faz em pessoas menores de 12 anos. Eu falo porque acontece dessa vacinação inadvertida, viu? Tem algumas situações que a bivalente aí foi administrada em menores de 12 anos, e isso não é liberado, não é para acontecer. Importante aí ver bem, ler bem, né? Ver bem a carteira de vacinação da criança, com os dados da criança, para ver se essa criança realmente tem 12 anos. Bom, essa parte que eu vou ler só até aqui. Que é importante também, né? Considerando que a Covid-19 ainda é um problema de saúde pública importante, a vacinação contra a doença deve ser iniciada para aqueles com maior risco de infecção de formas mais graves da doença. Então, importante os profissionais de saúde e quem for aplicar a vacina, quem está na recepção da unidade de saúde, estar convencido que essa é uma estratégia importante para diminuirmos ou para não termos mortes aí nesses grupos, tá? Prioritários. Então, a Organização Mundial de Saúde fez a recomendação, o Brasil, o Ministério da Saúde, viu qual eram os grupos juntos com a OMS, e por essa razão são esses grupos que foram elencados aí para
para ter a vacinação tanto de rotina dentro do calendário vacinal, que são as crianças, quanto prioritários, tá? No tópico 3, então, a gente fala sobre a vacinação contra a Covid no calendário nacional das crianças. Então, essa vacinação, ela começou no primeiro de janeiro de 2024. Então, a gente espera que vocês já estejam vacinando, que todos os nossos municípios aqui já estejam iniciando essa vacinação nas crianças como forma de rotina, tá? Então, as vacinas contra a Covid-19 licenciadas, que são indicadas para as crianças e adquiridas pelo DPNI, né, o Departamento Nacional de Imunização, farão parte do calendário nacional de vacinação a partir do dia 1º de janeiro. Então, isso já é sabido por todos. A gente já fez algumas entregas agora em janeiro, então, de vacina, vamos entregar mais, né? A Stephanie colocou no grupo. Então, é importante que todos vocês tenham vacina. Se por alguma razão aí alguém tenha comido bola, não solicitou vacina, que está sabendo agora que a vacinação de rotina para criança é prioritária, então, entre em contato com a gente que a gente vai verificar o que consegue fazer para mandar vacina, tá? Então, população prioritária. Toda a população entre 6 meses, 4 anos, 11 meses, 29 dias, não vacinados ou com esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, é elegível para a vacinação de rotina no calendário de vacinação infantil. Então, quando entra aqui, eu lembro que durante a pandemia, né, que a gente estava no auge, a gente tinha muita discussão em relação à vacinação de crianças, né? Ó, não está no calendário vacinal, então a gente não pode fazer tantas pressão para se vacinar, mas aí a gente tem que lembrar que as crianças são protegidas pelo Estado. Quando eu falo Estado, não estou nem falando Estado de São Paulo, são protegidas pela federação, tá? Então, a gente precisa proteger essas crianças. Quando falam que os pais não querem vacinar, e vocês têm que acionar o conselho tutelar, assim como vocês fazem com qualquer outra vacina. Então, a gente não aciona, a gente vai até na casa, a gente explica as mesmas ações que vocês fazem para qualquer vacina, vocês vão fazer para essa vacina COVID, tá bom? Então, a meta é 90% desse público, né, de vacinação, e as vacinas recomendadas para essa faixa etária, tá? Neste momento, as vacinas Covid recomendadas para criança de 6 meses e 4 anos completas é a Pfizer pediátrica, Baby, de tampa vinho, e a Coronavac, tá? A Pfizer pediátrica, ela é utilizada na rotina, assim como a Coronavac. A Coronavac, na verdade, ela só pode ser realizada de 3 a 4 anos. Então, é importante aqui destacar esse ponto, porque alguns municípios também fizeram, não é nem no nosso, mas a gente a gente aprende com os erros, né? Alguns municípios fizeram aí Coronavac abaixo de 3 anos. Não, a Coronavac é acima de 3 anos, tá? Então, assim, o que acontece se uma criança aqui de 1 ano tiver uma recomendação médica para não realizar a vacina pediátrica Baby? Então, tem que aguardar essa criança fazer 3 anos para poder iniciar com a Coronavac, tá bom? Então, a Coronavac, ela só vai ser utilizada em relação, tipo, resgate de crianças não vacinadas na idade correta, ou por alguma razão faltou aí a Pfizer Baby, vocês só têm a Coronavac, tá bom? Ou se tem a contraindicação aí da pediátrica Baby. Então, eu sei que alguns municípios estão recebendo aí recomendação médica para não realizar a vacina COVID. Vocês têm que discriminar qual vacina que não pode realizar, porque para essa faixa etária a gente tem 2 vacinas aí disponíveis, né? Se for, ou a gente vai esperar a criança fazer 3 anos, ou se a criança tiver 3 anos, então precisa discriminar qual vacina que está sendo contraindicada aí, tá bom? Aqui vamos falar aqui fala do quadro das 2 vacinas. Então, vou dar uma puxada aqui na vacina do Butantan, na Coronavac, ela não está sendo indicada mais, na bula ela é indicada, né, a todas as pessoas acima de 3 anos, mas para adulto ela não é indicada mais, tá? Então, é só nessa faixa etária aí de
de até 4 anos completo, então 3 e 4 anos, que a Butantan está sendo recomendada a utilização. A gente sabe que ela é um vírus inativado, né? Então, por essa razão, é só para essa faixa etária, tá? 3 e 4 anos. Ela não tem contraindicação acima de 4 anos, a gente fez até então ela, mas neste momento, para 2024, ela não está sendo mais recomendada. Então, a gente tem outras aí disponível, como a bivalente, para ser realizado no lugar aí do Butantan. Tá bom? Então, aqui as especificações técnicas das vacinas e recomendação para imunização, né, de 6 meses a 4 anos completo. Então, a gente vai ter a Pfizer, vamos ter a Butantan, lembrando que a Coronavac é só acima de 3 anos, e a Pfizer Baby de 6 meses a 4 anos completos. A parte de diluição, vocês já fazem muito aí, já estão bem familiarizado com a diluição da Pfizer Baby, né? A Coronavac, então, não tem diluição. A única diferença aqui, que é não diferença, mas é que para a gente reforçar, né? A partir do momento que você abriu aí uma Pfizer Baby, ela tem um período de validade de 12 horas. Tá? Já a Butantan é um período de validade de 8 horas depois de aberto, aí mantendo a temperatura de 2 a 8 graus. E não pode congelar de novo, né? Bom, aqui não é. Aqui é mais uma importância, falando que sempre vai ser renovado, né? Sempre há, assim como a influenza, sempre vão se renovar aí as cepas das vacinas, tá? Aqui o esquema vacinal da Pfizer Baby, eu acho que estão bem cientes ainda, mesmo assim, às vezes surge alguma dúvida, mas tá bem fácil, né? Bem simples de a gente pegar aqui esse esquema vacinal da Pfizer Baby. Então, o esquema da Pfizer Baby é de 3 doses, são de 3 doses, né? Sendo que a primeira dose tem que ser administrada aos 6 meses de vida, a segunda aos 7 meses e a terceira aos 9 meses de vida, tá? De idade. No entanto, todas as crianças entre 6 meses e 4 anos completos podem receber as 3 doses, tá? Da vacina Pfizer Baby. O intervalo recomendado entre a primeira e a segunda são de 4 semanas, e da segunda para a terceira, 8 semanas, tá? Fazendo aqui esse quadrinho aqui, né, que a gente tem. Então, tá bem facinho aqui, né? 4 semanas entre a primeira e a segunda, e depois 8 semanas aqui para a última dose, tá bom? E mesmo se a criança aparecer ali com 7 meses e não recebeu a vacina, vocês vão fazer o mesmo esquema, né? Vai contar aí 4 semanas para a segunda dose e 8 semanas para a terceira dose. Olha só aqui a Coronavac. Então, a Coronavac, ela vai ser feita apenas em crianças de 3 ou 4 anos de idade. Mas ela vai ser a minha primeira escolha? Não. A primeira escolha de vocês é a Pfizer Baby. Em algumas situações, eles vão estar, como eu falei logo no começo, vai estar recomendado aqui a Coronavac. Resgate de crianças não vacinadas na idade recomendada, falta do imunizante recomendado na localidade. Então, tá faltando aqui a Pfizer de tampo vinho, pode usar então a Coronavac. Contraindicação da Pfizer pediátrica em crianças de 3 ou 4 anos de idade. Então, se tiver uma contraindicação da Pfizer pediátrica, vocês podem fazer se tiver uma contraindicação aí da Pfizer Baby, vocês podem fazer a Coronavac, no caso, tá bom? Aqui eles colocaram pediátrica, mas é a Baby, só para a gente não se confundir, não deixa de ser pediátrica, né? Mas é que a gente já usa nomenclatura pediátrica a laranja, né? A amarelinha, né? Então vamos lá. O esquema é composto também da Coronavac de 2 doses, com intervalo mínimo recomendado de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. E o esquema primário deve ser complementado com a utilização da mesma vacina, tá? Excepcionalmente, em casos em que não for possível completar o esquema com a vacina utilizada na primeira dose, a intercambiabilidade de vacinas pode ser realizada. Uma dose de reforço está recomendado nessa faixa etária, preferencialmente com a vacina Pfizer pediátrica, a Baby. Em casos de ESAV relacionados à vacina pediátrica Baby, que
a sua utilização ou não tem a vacina, deverá ser aplicada uma dose de reforço com a Coronavac, com intervalo de 4 meses da segunda dose. O quadro 3 traz aqui. Então, assim, Coronavac, 2 doses de Coronavac e faz um reforcinho com a Pfizer Baby. Tá? Ah, mas eu só tenho uma dose aqui de Coronavac, não tenho mais Coronavac. Vocês podem fazer aqui a segunda dose de Pfizer Baby e mais aqui uma terceira dose, tá bom? Então, não pode tomar a Pfizer Baby. Então, vocês vão fazer aí as 3 Coronavac, tá? Crianças que tenham 3 doses, conforme o esquema recomendado, a partir de 2024 não necessita mais ser vacinados novamente. Então, o esquema está completo aí. Se chegar na unidade de vocês já com 3 doses, pronto, esquema completo. Crianças imunocompetentes de 6 meses a 4 anos seguirão o esquema de vacinação de acordo com a recomendação desse documento técnico. E nesse momento não há acréscimo de dose para o esquema de vacinação. Então, mesmo as crianças imunocompetentes entre 6 e 4 anos completos, o esquema é esse de 3 doses, tá? Crianças que iniciaram o esquema com a Pfizer Baby, com a Pfizer Pediátrica Baby, né, do frasco vinho, e completaram 5 anos de idade sem ter recebido as 3 doses. Então, essas crianças chegou lá com 2 doses e já tem 5 anos. Se ela não pertence a nenhum grupo prioritário, não é uma criança com comorbidade, não é uma criança imunocomprometida, então ela já resolveu o assunto. Deixa eu ler aqui para não pular etapas, né? Então, se não pertence ao grupo prioritário, completar o esquema de 2 doses com a Pfizer pediátrica, respeitando o intervalo de 4 semanas, tá? Então, chegou lá uma criança lá que não tem dose, vocês vão completar o esquema com a Pfizer de tampa laranja. Se tomou uma dose só antes dos 5 anos, ela vai receber mais uma dose e vai encerrar o esquema. Se ela tem 2 doses antes dos 5 anos, vocês vão encerrou o esquema, tá bom? Não precisa complementar. Aí o imunocomprometido já tem algo a mais, né? Então, vocês vão completar o esquema de 2 doses com a vacina pediátrica, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas e um reforço, após 6 meses da última dose do esquema primário do imunocomprometido. Então, essa criança maior de 5 anos, vocês têm que fazer o esquema primário dela, da Pfizer de tampa laranja, e depois de 6 meses fazer os reforços nela, a cada 6 meses, tá? A vacinação, ainda a gente falando ainda dos grupos prioritários, os grupos prioritários são pessoas de 5 anos de idade ou mais, com maior vulnerabilidade ou condição de aumento de risco para formas graves da doença. Por isso, essas populações têm indicação da dose anual ou a cada 6 meses de vida, dependendo do grupo, independente do número de doses prévias da vacina COVID. Aí o quadro aqui vai estar explicando. Então, assim, 5 anos ou mais, acho que é importante a gente falar aqui essa janela de 5 a 11 anos, e aqui está falando aqui de essa criança pode ser uma criança imunocomprometida, o reforço dela a cada 6 meses é com a Pfizer de tampa laranja, tá? Não é com a bivalente. Então, importante a gente estar dando esse reforço. E todo esse grupo aqui, esse grupo prioritário, é com a Pfizer com a Pfizer bivalente. Então, pessoas maiores de 60 anos, a cada 6 meses vai receber uma Pfizer bivalente. Pessoas imunocomprometidas, se for maior de 12 anos, Pfizer bivalente. Se for de 5 a 11 anos, a Pfizer pediátrica laranja. Gestante e puérperas, 6 meses. Pessoas em instituições de longa permanência e quem trabalha lá, anual. Indígenas, aqui a gente não tem aldeia, mas pode aparecer indígena não aldeado. Tem direito a receber uma vacina de bivalente anual. Ribeirinhos a gente não tem, quilombolas não tem, e que nós, trabalhadores de saúde, uma dose anual. A minha vai vencer em abril. Então, em abril já posso tomar aqui mais uma bivalente.
pessoas com deficiência permanente, comorbidade, pessoas privadas de liberdade, também anual, funcionários do sistema de privação de liberdade anual, então os funcionários, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, a gente tem em Bernardes, né, também anual, e pessoas de situação de rua, também anual. Então, assim, os nossos esforços devem ser concentrados a esse grupo prioritário, tá? Esse grupo prioritário, junto com a das crianças, né? Com crianças até 4 anos, de 6 meses a 4 anos. Então, a gente não precisa mais imprimir aquela lista ou ficar visualizando os faltosos para pedir vacina para pessoas fora desse grupo, tá bom? Aqui, ó, ressalta-se que os esquemas primários de vacinação contra a Covid-19 não mais serão recomendados rotineiramente para pessoas de 5 anos ou mais de idade que não fizeram parte do grupo prioritário. Contudo, se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente, né, nenhuma dose antes, ou que tenha uma dose ou só uma dose de vacina e optar por se vacinar, poderá iniciar ou completar o esquema primário de vacinação, que consiste em 2 doses da vacina contra a Covid, tá? Disponível, recomendada, e vai depender da idade. Então, assim, como eu falei, não precisa se concentrar esforços aí e pedir vacina para pessoas que não estão no grupos prioritários ou que são da Pfizer Baby, de 6 meses a 4 anos, tá? Mas a pessoa pode chegar lá sem ter tomado nenhuma vacina. Pode ter chego na unidade de saúde. O que vocês vão fazer com essa e essa pessoa optar se vacinar? Olha, eu quero receber a vacina Covid. E o que vocês vão fazer nela? Vocês já pode iniciar o esquema já com a bivalente, tá? Então ela vai poder receber 2 doses, ou a pessoa voltou aqui, só tinha uma dose de AstraZeneca. Vocês vão dar outra dose da bivalente, tá bom? A Pfizer tampa roxa, que a gente chama de adulto, a gente não tem disponível mais para estar enviando, pelo menos no momento. Então, tudo agora, quando a gente fala de menor de 12 anos, é bivalente, tá? A recomendação para o uso da vacina Covid bivalente nos grupos prioritários não está condicionada à existência de esquema prévio de vacinação contra a Covid. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber uma dose da vacina contra a Covid disponível desse ano de 2024. Então, aqui tem até uma parte de monovalente, porque vai que algum município aí ainda tenha vacina, né? Mas, deixa eu só voltar aqui. Aí o esquema aqui, esquema de vacinação para o grupo prioritário, consiste no histórico de vacinas prévias. Então, o que vocês vão fazer? Se a pessoa não tem nenhuma dose, vai tomar 2 doses. Se a pessoa só tem uma dose, vai tomar mais uma dose para completar o esquema. Se a pessoa chegou lá com 2 doses, vocês vão dar a observar que grupo que ela pertence, né? Se ela vai pertencer aqui ao grupo que é 6 meses, para vocês também fazer o agendamento dessa vacinação, ou se é o grupo anual, tá? Então, tá bem simples essa parte aqui das pessoas aqui que são do grupo prioritário. Pessoas a partir de 5 anos não vacinadas receberão o esquema primário de vacinação recomendada para a idade de 5 a 11 anos, Pfizer pediátrica, 2 doses com intervalo de 4 semanas. 12 anos ou mais, Pfizer bivalente com intervalo de 4 semanas entre elas. Pessoas com 60 anos ou mais de idade, gestante, puérpera, além das 2 doses do esquema primário, está recomendado um reforço após 6 meses da vacina bivalente ou com a vacina que tiver disponível. No caso, agora a gente só tem a bivalente, né? Então, é as mesmas recomendações, mas vale a pena fazer a leitura de novo, né? Reforçar, na verdade, né? Isso, algo que a gente já está aplicando. Se a pessoa recebeu uma dose do esquema prévio, receberá mais uma dose da vacina recomendada para a idade, com intervalo de 4 semanas. Se a pessoa recebeu 2 doses ou mais de vacina, a gente sabe que tem pessoas que têm 5, 6 doses, né? Receberá uma dose da vacina recomendada para a idade após 6 meses da última dose. Pessoas com 60 anos ou mais, gestante, puérpera, uma nova dose está recomendada após 6 meses de intervalo. Aí, pessoas imunocomprometidas recebem mais vacinas mesmos, né? Então, imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas, receberão 3 doses da vacina recomendada para a idade, que no caso é a Pfizer pediátrica de tampa laranja,
tá? E uma dose de reforço. Então, nunca foi vacinada, vai receber uma dose, depois vai receber a segunda dose, com um intervalo de 4 semanas, depois, para a terceira dose, um intervalo de 8 semanas, né, da segunda para a terceira, e depois, a cada 6 meses, ela vai receber também o reforço, tá? E isso, pelo menos, são as recomendações do ano de 2024. A gente sempre reforça que tudo depende, né, de como que a gente quer a situação epidemiológica do momento. O que veio para ficar mesmo é a vacina pediátrica, a vacina baby, né, que está no calendário. Então, essas do reforço do esquema primário é o que a gente se aplica no momento, tá? As pessoas com 60 anos ou mais, como já descrito aí desde o início do documento, será considerada toda a população, considerada, né, uma população, então, prioritária, e deverá ser feito o registro do sistema de informação seguindo a faixa etária, tá? Então, o Vacivida, ele já está atualizado para poder estar recebendo aí as notificações de vocês, o registro, né, na verdade, aí, das doses, tá? Pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade estão elegíveis para receber uma dose de reforço da vacina contra a Covid. Para comprovar situações de imunocomprometimento do indivíduo, aqui vai falar o que precisa, né? Como que a pessoa vai se comprometer, vai falar que é imunocomprometida. Então, é a mesma coisa que do começo do que a gente sempre falou. Resultado de exame, relatório médico, receituário. Então, tudo isso a gente consegue, a pessoa chegando para você e já é um comprovante de que ela é uma imunocomprometida. Então, aqui deu uma enxugada um pouco de quem são os imunos comprometidos. Então, pessoas que transplante de órgãos sólidos, né? Um exemplo, rim, é um órgão sólido, tá bom? Pessoas vivendo com HIV, pessoas com doenças inflamatórias e que também estejam usando aí medicamentos, corticoides, tá? Crianças com dose de prednisona aí maior que 2 miligramas por quilo, por mais de 14 dias, tá? Pessoas com uso de imunossupressores, então trazendo a receita para vocês, pessoas com erros inatos de imunidade, então aqui os renais crônicos, então fiquem atentos aí. Então aqui em Prudente a gente tem um local que faz hemodiálise também, de repente dá para fazer o contato, né, para vacinação, ou se essas pessoas chegarem, né, até vocês nos seus municípios, também são pessoas que precisam de uma grande atenção, tá? Aqui, olha só que mudou um pouco em relação aos documentos anteriores, pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento, tá? E pessoas com neoplasias hematológicas também. Então, deu um pouquinho de enxugada aí nas pessoas imunossuprimidas, né? Gestante puérpera é do grupo prioritário. Então, deixa eu só voltar aqui só no imunossuprimida. Aqui na nossa região, que não foi diferente do Brasil, pessoas que com tratamento de hemodiálise, elas foram o maior grupo de óbitos que a gente teve aqui na região, tá bom? Então, por que é importante aí a continuação da vacinação nessas pessoas, né? Gestante puérperos, a gente teve óbitos também de gestante, óbitos também da criança, na nossa região aqui, de alguns municípios, então tá aí a importância também de a gente enfatizar aí esse grupo de risco, tá? Então, eu acho, vou dar uma lida aqui para vocês, essa parte, que aí é bem importante, porque eu vi de perto isso, né? Eu vi de perto aí puérperas parindo e tendo complicações gravíssimas, evoluindo com óbito materno, óbito infantil, então foi bem complicado, né? A vacinação contra a Covid durante a gravidez e puérpero tem sido recomendada amplamente para prevenir doenças graves e mortes nessa população. Adicionalmente, os bebês têm risco de complicações associadas às doenças, incluindo insuficiência respiratória, complicações graves, logo a transferência de anticorpos maternos para o feto é um benefício adicional da vacinação da gestante. Tá? Então, está protegendo a criança aqui nessa vacinação. Aqui vai falar como que a gente vai provar também que essa criança, que essa mulher é gestante, tá?
Para gestante, não haverá exigência de comprovação da situação gestacional, sendo suficiente para vacinação que a própria mulher confirme o seu estado de gravidez. Então, a mulher chegou e falou que está grávida, está grávida. Quando a gente fala aqui de vacinação, Covid, tá? Então, não precisa de nenhuma comprovação. Já as puérperas precisam de comprovação. Então, dá para comprovar a certidão de nascimento, ou cartão de gestante, ou documento do hospital que prove que ocorreu o parto. Pessoas vivendo em instituições de longa permanência, aí, então, os famosos asilos, né? Então, vacinar todo mundo e vacinar também os trabalhadores, tá? Então, isso daqui é importante também. Dá para fazer boas ações aí de vacinações para a gente já resolver isso e já vacinar. A maioria aqui dos nossos municípios tem instituições de longa permanência. Indígena. Pode ser mesmo os indígenas não aldeados, tá? Óbvio, a gente não tem aldeia, mas a gente sempre tem visitas de indígenas na nossa região, então eles também são preconizados, tá? Quilombos, a gente não tem, trabalhadores de saúde aí que entram a gente, então é todos os trabalhadores de saúde, tá? Então aqui deu alguns exemplos de trabalhador de saúde, mas todos quem que a gente teve aí no começo da pandemia querendo se vacinar e a gente deu uma segurada porque não estava na linha de frente, né? Profissionais de educação física, assistentes sociais, vai entrar aqui, todo mundo do hospital, então todo mundo da vigilância, regulação, gestão, todo mundo, todos os trabalhadores de saúde, como a gente costuma falar, porta fechada, tá? Combate a endemias, ó, gente, importante vacinar aqui essa turma para não pegar atestado, principalmente agora no período da dengue, né? Agentes comunitários, nós aqui, ó, profissionais de vigilância, limpeza. E aí, aqui no fundo também, aqui no fundo não, aqui no final fala dos estudantes, tá? Também ofertado aos estudantes da área de saúde que estiveram prestando atendimento na assistência de serviço. Então, tiver estudante aí nas suas unidades de saúde, peçam aí a carteira de vacinação, veja se são vacinados. Se não forem vacinados, aí, se já tiver no período para vacinação, né? Que o profissional de saúde é a cada 1 ano, então se já passou 1 ano da vacinação deles, bora aplicar a vacina, não vai deixar pessoas sem vacinar aí fazendo estágio nas unidades de vocês, hein, gente? Pessoas com deficiência permanente, então, considera-se uma pessoa com deficiência permanente, aquela deficiência que não vai conseguir voltar, né, às condições aí Aí, então, uma deficiência física, intelectual, sensorial, no qual em interação ou uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições de demais pessoas. Então, aqui vai estar entrando aqui, também basta a palavra da pessoa aqui, tá bom? A pessoa falar que tem uma deficiência permanente, a pessoa ou seu cuidador, então também já vai entrar aqui para vacinação. A população privada de liberdade, todos os funcionários, então também os adolescentes, então os municípios aí, Martinópolis, Bernardes, Prudente, também importante entrar em contato com essas instituições para poder também prever, né, a quantidade de vacina e dispensar essas vacinas para esse público, tá bom? Então, também é porta fechada. Aí entra as pessoas com comorbidades, né? Não são todas as comorbidades também, mas tem um quadro grande aqui. Assim, não mudou muito, mas deu também uma enxugada, pelo que a gente observou, tá? Diabetes, todo mundo que tem diabetes. Então, diabetes também foi uma causa de óbitos grande da nossa região, estava ali no top 3 aí de óbitos. Então, a gente teve muitos óbitos em pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos, com pessoas também que estavam com problema de renais. Então, essas 3 comorbidades foram as mais graves que ocorreram, né? Tinha também, e as pessoas imunossuprimidas. Então, quando a gente fala aqui de diabetes, que bom que esse grupo aqui está como um grupo de comorbidade prioritário. Pessoas com problemas no pulmão grave, pessoas com hipertensão arterial resistente, daí a de hipertensão tem 3 estágios aqui, 3 grupos de hipertensão que entra. Então, o que a gente verificou, né? Por exemplo, aqui, ó, uma pessoa com hipertensão estágio 1, que é um estágio mais brando, né? Mas ela precisa ter alguma lesão alvo, né?
para poder estar como um grupo prioritário. Ela tem um problema de hipertensão e ela tem também um problema, e esse problema de hipertensão causou um problema no coração, por exemplo. Então, tem que ter alguma lesão a mais aqui. Eu acho que aqui que vale a pena de vocês de estarem verificando pessoas que têm hipertensão. Então, de repente, fica mais tranquilo aí para vocês procurarem essas pessoas com comorbidades. Daqui, de insuficiência cardíaca, ou até aqui embaixo, é tudo problemas de coração, né? Problemas, então, pulmonares, aqui é um problema, hipertensão pulmonar, né? Que é um problema que acontece no ventrículo e acaba acometendo aí, fazendo a pessoa ter uma hipertensão pulmonar. Cardiopatia hipertensiva, síndrome coronarianas, problema nas válvulas, problemas no miocárdio. Então, aqui vocês viram que entra tudo a parte cardiológica, que também vale a pena, né, para facilitar problemas cardiológicos. Então, problemas cardiológicos entrou aqui como grupo prioritário também. Como eu falei para vocês, aqui na nossa região, no nosso GVE, tivemos pessoas, um grande número de pessoas com problemas cardiovasculares que acabou evoluindo a óbito. Então, é importantíssimo continuar aí com a vacinação COVID para essas pessoas, tá? Bom, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, como eu falei para vocês, hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, então problemas aqui no pâncreas, né? Obesidade mórbida, síndrome de Down. Normalmente quem tem síndrome de Down tem problemas cardiovasculares também no coração, né? Cardiopatias, na verdade. E independente de ter ou não, entra aqui também com uma vacinação de prioritária e doença hepática crônica, tá? Então, essas são os grupos de comorbidade que entram. Se tiver alguma dúvida aí de alguma comorbidade que vocês forem verificar, pode entrar em contato também que a gente conversa. Agora, pessoas a partir de 5 anos sem comorbidades. Então, não tem comorbidades nenhuma e está lá com 5 anos ou mais. Então, os esquemas primários de vacinação contra a Covid não são mais recomendados na rotina. Então, o que significa? Que vocês não vão precisar pedir vacina para esse grupo mais. Vocês não precisam ver, olha, eu tenho 100 crianças que eu não vacinei, eu vou pedir 100 vacinas. Não, para esse grupo não. Mas se a criança, ou se a mãe, na verdade, da criança, se o responsável, né, pela essa criança, querer vacinar, ela pode vacinar. Se vocês não tiverem a vacina, vocês podem até, ó, usar, por exemplo, como a sobra de vacina para vacinar essas crianças. Então, assim, mas vocês não precisam concentrar os seus esforços para esse grupo de crianças, tá? Então, reforçando aqui, os esquemas primários de vacinação contra a Covid-19 não são mais recomendados rotineiramente para pessoas sem comorbidades acima de 5 anos, tá? Pessoas que tenham 2 doses do esquema primário, não há indicação de novas doses, ou que não tem nenhuma, não há indicação, tá? Com base na recomendação do OMS, a orientação do PNI para a estratégia de vacinação é o recebimento de doses de grupo de reforço para grupo com maior risco de agravamento da doença, que é todo esse grupo aí que eu já falei, tá? Que a gente leu aí no documento. Se o indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente, sem nenhuma vacina, e que tenha recebido, ou que tenha recebido apenas uma vacina, e optar-se por vacinar, chegar na unidade e falar, não, eu quero vacinar, mesmo eu não sendo do grupo, quero vacinar, tenho medo, por alguma razão precisa da vacinação, vocês podem completar o esquema primário de vacinação e lembrando, né, que essa idade de 5 anos a mais é a Pfizer de tampa laranja, tá? Então, sempre batendo no pé aqui, batendo o pé com vocês, bivalente é só acima de 12 anos, não fazer bivalente abaixo de 12 anos, tá? Pessoas a partir de 5 anos não vacinadas receberá um esquema primário de vacina recomendado para a idade. De 5 a 11 anos, a Pfizer de tampa laranja, 2 doses com intervalo de 4 semanas. 12 anos ou mais, chegou lá, olha, não tem nenhuma vacina ou está com vacina incompleta, vocês vão fazer com a Pfizer bivalente, tá?
Aí, esse tópico aqui foi inserido agora nesse documento que fala de viajantes, porque ainda tem países que estão exigindo vacina para poder entrar no país. Então, vocês vão ter que verificar que vacina que é recomendada para aquele país. Normalmente, a pessoa já traz isso, né? Normalmente, as agências de viagem ou a pessoa já pesquisou isso. Então, vocês vão verificar qual que é o esquema aí para esse país para vocês estarem fazendo essa vacina, tá? Então, em caso de viagem, deve-se verificar a exigência do país do destino. Caso o país exija um esquema vacinal e o indivíduo não tiver nenhuma dose, este poderá receber o esquema de até 2 doses com intervalo de 4 semanas. Recomenda-se avaliar as situações individualmente com o intuito de encontrar o melhor esquema vacinal para aquela pessoa, né? De acordo com o que vocês têm ainda de vacina e com a exigência que o país tem, tá bom? Aqui a gente vai, aqui ele abordou mais a Pfizer, ele, quando eu falo ele, o documento, né? Ele abordou a Pfizer pediátrica de tampa laranja. Então, é uma vacina assim que está disponível para vocês estarem solicitando. Vocês têm até amanhã para solicitar, depois eu vou dar um recadinho aqui no final sobre isso. A Pfizer de tampa laranja, que a gente carinhosamente chama de Pfizer pediátrica, ela é indicada para a faixa etária de 5 a 11 anos de idade, né? Então, é o que vocês já fazem da rotina já há algum tempo. É uma vacina que também precisa ser diluída, e como depois de aberta, acho que tem uma importantinho, que também depois de aberta ela vale por 12 horas, tá bom? Então, não deve congelar também, como a gente já fala. A partir de 12 anos, então, é a Pfizer bivalente, tá? Então, a gente tem 2 Pfizer aqui que já está rodando na região. É a Pfizer bivalente antiga e a Pfizer bivalente que já está sendo introduzida. Independente, é Pfizer bivalente, tá? Vocês podem aí aplicar, então, às vezes pode chegar essa Pfizer bivalente com essa cepa, ou às vezes pode chegar a Pfizer bivalente com essa cepa aqui. Então, independente, elas vão ser utilizadas aí por vocês da mesma forma. Então, ela pode tanto servir para iniciar esquema ou para completar esquema, ou vai servir também para vocês fazerem uns reforços de vocês aí, de acordo com o grupo prioritário, tá bom? A parte boa dela é que ela não precisa diluir, né? Então, isso conta muito. Tomara que as outras aí mais para frente não precise diluir, porque daí é um trabalho a mais que a gente tem, né? Que as unidades têm e que estão mais sujeitas a erros. Então, importante aqui lembrar que a Pfizer bivalente não precisa diluir. Importante vocês sempre estar lembrando também as unidades de saúde, tá bom? Porque o que parece que assim óbvio para a gente, olha, já faz tempo que a gente fala isso, é bom sempre relembrar, né? A gente fica um mês de férias, quando volta, fica até meio travada aí com as coisas, né? Mesma coisa desse documento técnico, fazia um tempo que eu já não falava muito, né? Só estava respondendo aí algumas perguntas, mas veio o documento aí para a gente estudar tudo de novo, né? A conservação aqui, gente, aqui eles vão falar mais, aqui vai falar como que a vacina normalmente chega, né? A vacina, ela tem aí um congelamento extremo, só que a gente já recebe aqui com ela descongelada, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco de dias aí, mas mesmo assim, por isso que é importante, de repente, não pedir muita para depois perder. É importante pedir bastante para vocês terem todas as suas salas de vacina, para a criança chegar lá e você abrir o frasco e fazer, entendeu? Não fiquem juntando crianças, tá? As pessoas chegou lá para vacinar, vacina. Não vamos fazer. Se tiver que perder, infelizmente, no final do dia vai perder. Mas não importante não fazer aquilo, vou juntar toda sexta-feira, vou fazer a Pfizer. Não, vocês fazem, tem que disponibilizar todos os dias. Importante isso, porque se a mãe vai uma vez, vai outra vez, difícil ela voltar, vai dar mais trabalho para vocês de irem atrás, né? Tá bom? Então, essa parte aqui a gente já falou do descongelamento, né? Aqui tá falando do Butantan, da vacina da inativada, né, da Coronavac. Então, vocês lembram bem, Coronavac só 3 e 4 anos, então para outros grupos ela não serve para fazer reforço, então o reforço é bivalente, tá? Lembrando disso.
Então, antes era mais misturados, né? Agora, Butantan, vamos deixar aí, vocês têm que deixar mais para 3 e 4 anos quando indicada, porque o ideal é fazer a Pfizer Baby também nessa faixa etária, tá? Então, acho que aqui, deixa eu ver aqui que eu tinha. Aqui fala, aqui é um quadro que vocês já conhecem também. Aqui, ó. O que que vocês falam que essa parte aqui é bem parecida com qualquer outra vacina, né? Então, o que que a gente recomenda? Que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, essa ou qualquer outra vacina, informem sobre os principais sintomas esperados, né? O que que é dor local, edema, vermelhidão, pode ter febre também, pode ter uma dor de cabeça. Então, sintomas gripais leves, então é esperado que ocorra esse, que são os sintomas, os sinais e sintomas que mais apareceram aí com a aplicação de vacina, e vocês verem que é bem parecido, né, com qualquer outra vacina aí que a gente aplica, né? É, aqui também, quando a gente fala de dor, uma coisa importante é deixar, quanto mais gelada a vacina, você aplicar uma vacina gelada, ela fica muito dolorido no braço. Então, é importante que a vacina aí, na hora de aplicar, consigam deixar ela em temperatura ambiente. Ela vai doer menos, tá bom? Outras reações pós-vacinação que pode acontecer, né? Linfadonepatia axilar localizada no mesmo lugar do braço. Então, tem aquela linfa aqui embaixo do braço que foi observada após a vacinação de RNA mensageiro. Então, alguns casos ocorreram que é algo esperado, tá? Bom, isso daqui tudo vocês já fazem, que é observar o vaso lateral, tal. Ah, tá. Uma breve anamnese, né? Ver se a pessoa está com febre. Como vocês fazem? Você não aplicar uma vacina aí, aquele monte de vacina na criança, com a criança com febre, né? Então tem que ou com sintomas gripais assim que agudos. Então, é importante fazer essa anamnese, se precisar dar uma esperada, entendeu? Para a criança ficar boazinha. Assim como qualquer outra vacina, vocês podem esperar, tá? É, tá, esse daqui fala que às vezes sobram, né? Que às vezes sobram, não dá para você pegar de um frasquinho, juntar com outro frasquinho, não pode fazer isso também com nenhuma vacina, tá? Diminuição simultâneas. Importante aqui também, ó, administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos. As vacinas Covid-19 podem ser administradas na mesma ocasião de outras vacinas do calendário vacinal de vacinação com outros medicamentos. Bom, a gente sabe que, tipo, 6 meses faz a penta também, né? A penta dói bastante. Então, de repente, não está padronizado, sabe, o lado que vai aplicar a Covid. Se puder intercalar, porque senão fica tudo um lado, vai ficar bem doloridinho, né? Então, tentar intercalar aí as vacinas para não aplicar tudo numa perninha só. É uma rotina que vocês já utilizam, só que para a Covid não tem uma preconização de que lado, de qual perninha que vocês vão aplicar, tá? Vou ler esse parágrafo aqui para vocês também. Ao realizar a administração simultânea de diferentes vacinas, o profissional de saúde deverá estar atento para diferentes vias de administração da vacina, né? Oral, intradérmico, subcutânea, intramuscular, e estabelecer estratégia para minimizar os riscos e erros de imunização. Aqui ele falou de várias vacinas, tá? Falou de sarampo, né? De oral falou aqui de várias de pólio, então de rotavírus, não está falando da Covid apenas, tá? E estabelecer estratégia para minimizar os riscos e erros de imunização. Idealmente, cada vacina deve ser administrada em um grupo muscular diferente. No entanto, caso seja necessário, é possível a administração de mais de uma vacina em um mesmo grupo muscular, respeitando uma distância assim de 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros, ó, entre uma aplicação e outra, vai dar mais ou menos esse tantinho aqui, tá? Da régua. Então, ou seja, uns 2 dedinhos a cada aplicação, tá? Isso para qualquer vacina também, né? Tá. 2,5 centímetros entre uma vacina e outra para permitir diferenciais eventuais eventos
adversos locais. Caso seja necessária a administração de imunoglobulina por via intramuscular e vacina em uma mesma visita, essas também deverão ser aplicadas em grupos diferentes. Daqui é mais difícil de ocorrer, mas ocorre, né? Olha só, gente, doadores de sangue. Aconteceu bastante pergunta sobre isso já. Os candidatos elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra a Covid devem ser considerados inaptos temporariamente por 7 dias após a vacinação, tá? E Coronavac 48 horas, né? Mas no caso aqui, vamos supor aqui que ela recebeu uma bivalente e só pode doar sangue depois de 7 dias, tá? Importante isso. Se tá para doar sangue aí, doa sangue primeiro e depois receba a vacina. E se receber a vacina, espera 7 dias. Aqui algumas reações que ocorrem aí que podem, que a gente tem que ter uma precaução. Reação psicogênicas, a gente viu muito isso com HPV, né? Nos adolescentes e tal. Então, pessoas com histórico de desmaio após injeção ou punções venosas devem ser vacinadas sentadas, preferencialmente, e colocadas em observação por 15 minutos. Então, você vê que aquela pessoa está com medo ou está com um nervosismo, vacina sentada, tá? Quem usa anticoagulante, então, a gente até vê quando faz essa aplicação, sai bastante sangue, né? Então, para evitar o sangramento e formação de hematoma local da injeção, deve usar agulhas com o menor calibre possível e pressionar o local da aplicação durante pelo menos 2 minutos sem fazer massagem usando algodão seco, tá? Então, quando vê bastante sangue, normalmente essas pessoas aí, elas têm problemas aí com distúrbios, né, de coagulação. Doenças febris agudas, moderadas ou graves, deve adiar a vacinação até a resolução do quadro. Quem teve Covid, aguardar aí 4 semanas, 1 mês, né, para a resolução do quadro clínico. Ou se for assintomática, pode seguir com a vacinação. Então, se alguém é assintomático, Covid positivo, pode vacinar. Se teu sintomático, esperar 1 mês para vacinar, tá? Aqui vai falar do uso de imunoglobulina, e como é raro, ou se é casos pontuais, dá para a gente conversar depois aí com vocês ligando, tá? Daqui também, dá para conversar depois. Esse aqui também, dá para falar depois. Agora aqui, ó, importante, contraindicações. Olha só, eu vi já algumas contraindicações, deixa eu focar mais na pediatria, né, que está aí no calendário. Eu acho que tive aí problemas na bexiga, contraindico a vacina Covid, alguns problemas que não entram numa contraindicação efetiva da doença, né? Bom, recomendação médica é recomendação médica. Então, não tem a gente não sabe ali se o médico usou alguma outra doença para alguma outra coisa, alguma situação, enfim. Tá com recomendação médica, o que eu quero falar para vocês, assim, falar com essa mãe, com esse pai, com esse responsável. Contraindicação de qual vacina? Porque a gente tem a Pfizer Baby e tem a Coronavac. Então, o médico precisa especificar qual é a contraindicação. Se a gente for ver aqui a contraindicação, não vai entrar nada que, pelo menos o que chegou até mim no momento, não tem assim uma contraindicação que está no manual. Então, aqui as contraindicações normalmente é se teve alguma reação à primeira dose da vacina. Então, eu vou ler esses 2 parágrafos aqui, que são algo simples, assim, que a gente, para vocês verem realmente que não tem contraindicação, né? Anafilaxia, história de hipersensibilidade grave, ou anafilaxia prévia ao princípio ativo ou qualquer dos recipientes da vacina. Um exemplo, a Coronavac, ela tem alumínio. Então, se chegar uma criança e falar, olha, ela tem alergia a alumínio, então vocês já sabem que não pode tomar a Coronavac, né? Ou se uma criança, por alguma razão, tomou uma Pfizer Baby e deu uma reação anafilática, eu não vi relatos ainda, não vi, nesses anos de pandemia que teve, a gente não teve relatos. Mas se aparecer, vocês têm, se tiver dentro da faixa etária, tem a Coronavac para fazer, né? Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada da dose anterior, se ocorreu anafilaxia após a vacinação contra a Covid, as doses subsequentes para aquela vacina não devem ser administradas,
Então, não vai fazer uma outra dose de uma dose que deu uma reação anafilática, né? A ocorrência de anafilaxia após qualquer outro medicamento não contraindica a vacinação contra a Covid. Então, se a pessoa teve uma anafilaxia contra a dipirona, não vai contraindicar a vacinação contra a Covid, entendeu? Então, isso a gente vê bastante ocorrer aí, algum erros de conduta em relação a isso, né? Não tem grandes contraindicações. Contudo, para essas pessoas, recomenda-se que a vacinação seja realizada de forma supervisionada por um profissional médico da unidade, né? Além disso, essa pessoa deverá ser colocada em observação pelo menos 30 minutos após a vacinação. Uma observação importante: históricos de alergia a alimentos, inseto, rinite, asma, não são consideradas contraindicação da vacina contra a Covid, tá? Então, mas, assim, a contraindicação está nesse parágrafo. E está chegando várias contraindicações que não estão aqui, não estão relatadas aqui. A gente pode ou mandar por escrito algo para vocês de algum caso pontual, ou vocês mandam de volta para o médico para relatar para vocês qual é a vacina que está contraindicando, porque são vacinas completamente diferentes, apesar de ser do mesmo agravo, né? A gestante podem ser vacinados a qualquer momento durante a gestação com a vacina Pfizer, tá? Então, vocês lembram que a Coronavac também poderia fazer, só que a Coronavac em 2024 só para 3 e 4 anos. Pacientes com transplante ocorre, mas não ocorre numa grande quantidade, então dá para a gente dar uma conversada aí mais pontualmente. A farmacovigilância, que é para lembrar vocês que a gente precisa notificar os casos de eventos adversos, seja qual for. Chegou até vocês e a pessoa tem um evento adverso, vocês têm que relatar. Importante relatar, vocês têm que notificar esses eventos adversos, tá bom? Eventos ESAV, né? Supostamente relacionado com a vacinação. Então, que agora mudou de nome, né? É ESAV. Então, então tem manual do ESAV, a gente tem manual, último manual, tem protocolos, aqui está falando qual que é o protocolo, a orientação que se faz. Então, conforme lista, deixa eu ver. Tá. Bom, deixa eu ver, eu acho que eu tinha. Ah, tá. Vamos partir agora para o último item, que é o do microplanejamento, que é algo que os municípios receberam recursos para a gente melhorar as coberturas vacinais, e para isso inclui a vacina Covid pediátrica, baby, de 6 meses a 4 anos. Então, a gente precisa focar nisso para a gente ter nossa cobertura vacinal alta, nos grupos prioritários também. E entra aqui a parte do microplanejamento, que os municípios receberam recursos, além de recursos financeiros, também receberam capacitações para que efetivamente, né, a gente consiga melhorar a cobertura vacinal. Então, tem algumas estratégias que a gente vê que vocês fazem. Eu vejo na rede social, tudo, que está todo mundo fazendo, mas que a gente tem que colocar em prática também outras situações, um trabalho mais efetivo. Então, tem alguns itens aqui importantes, tá? Essa metodologia do microplanejamento, tal, vocês já sabem. Agora, vamos falar aqui as ações. Ó, realizar ações de vacinação casa a casa e busca de faltosos. Então, ir na casa daquela criança faltoso, ir na casa daquele idoso, daquela pessoa imunocomprometida. Ninguém aqui quer ver óbito Covid na cidade, né? Ampliar os locais de vacinação, às vezes tem lugares mais longe em que não tem acesso à vacinação, então fazer alguma estratégia para que naquele local vocês consigam vacinar, né? Realizar, que é o que está falando aqui também, realizar a vacinação em pontos estratégicos, sem cobertura permanente, né, da atenção primária. Então, aquele local que é longe, vocês podem fazer ações lá também, pontuais, para poder já vacinar todo mundo. Ampliar o horário de funcionamento de unidade de saúde, né, unidade básica, visando ampliação de acesso à vacinação, programa Saúde da Hora, então, que foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária, tal, que tem
dinheiro aqui envolvido, né, nessa ação aqui de saúde na hora. Importante a gente ampliar, sabe? Eu sei que não é todo dia que vocês conseguem ampliar, mas fazer aí um rodízio de ampliação em unidades de saúde de horário de funcionamento, ou uma coisa prévia que fica, porque realmente quem trabalha, e principalmente em lugares privados, é difícil você sair no meio do seu horário de trabalho para receber uma vacina, né? A gente sabe disso, que é complicado. Então, é importante ampliar o horário de vacina para poder estar conseguindo pegar essas pessoas aí que não conseguem ir dentro do horário fixo de vacina, né? Articular com assistência social, o bancos, organizações de ações de vacinação nos dias e locais de recebimento de benefícios sociais. Olha que legal, né? Então, no dia primeiro aí que os idosos vão receber, se não me engano é dia primeiro, de repente, ao fazer uma ação no banco aí, nossa, pega bastante, hein, gente? Vai pegar bastante idoso aqui, por exemplo, né? O Bolsa Família, né? Também dá. Oportunizar o acolhimento das consultas de pré-natal nas unidades, ofertar as vacinas. A gente sabe que gestante tem que passar ali no mínimo uma vez por mês na unidade de saúde. Então, é ruim quando imagina essa gestante não ser vacinada, sendo que ela está todo mês na unidade de saúde. Então, no pré-natal já faz a vacinação, tudo que tem que vacinar nela já vacina, né? Identificar em conjunto com os agentes comunitários, os acamados e criar uma estratégia para que os enfermeiros, para a vacinação do domicílio, de forma organizada e efetiva, né? Após mapear, então aí vocês sabem quem são os acamados dos seus territórios e até isso, e até eles. Isso aqui eu sei que vocês fazem bastante, né? Ofertar vacina em instituição de serviço público, privado, a fim de atingir todos os grupos. Então, você consegue aqui em faculdades, né? Aqui, por exemplo, na DRS, a gente sempre faz uma ação também para vacinar todo mundo. Então, mais ou menos assim, entendeu? Pega lá um local que tenha bastante gente, ó, e vacina essa pessoa, e vacina esse grupo de pessoas, né? Hemodiálise, por exemplo, as penitenciárias, né? Então, você consegue vacinar, laçar quase que todo mundo de uma vez, né? Monitorar as crianças vacinadas de acordo com o local de residência, né? Avaliar cada local, quais são as melhores estratégias, dialogar com lideranças comunitárias, associações, líderes religiosos que atuam na região para ajudar nessas definições. Então, aqui um padre falando numa missa um pouquinho disso, um pastor falando, ou no local de Ubanda. Então, assim, ampliar os olhares, que a gente ampliar, ver o que a gente tem no território, para poder estar falando, que a gente sabe que os líderes, as pessoas seguem bastante essas lideranças e a gente tem que trazer para nós, né? Todos esses líderes, a gente tem que estar do nosso lado, senão eles ficam contra, né? Incluir equipes itinerantes em áreas de difícil acesso, que eu sei que vocês fizeram, já vi carros, eu vi vans já vacinando por aí, então isso vocês já fizeram, dá para fazer mais, agora principalmente com a introdução da vacina em criança, né? É mais complicado, eu sei, vacinar criança, assim, de até 4 anos nessas situações, mas de repente vocês conseguem pegar aí o público prioritário, né? Disponibilizar as estruturas conhecidas como consultório de rua para atendimento dessa população, tal. Realizar em parceria com a equipe de assistente social busca ativas nos locais onde se concentram pessoas em situações de ruas, encaminhar as pessoas para o ponto de vacinação. Importante aqui fazer uma parceria com o CRAS, então o Pirapozinho sempre faz, que a gente já viu, já até participou. Creio que outros municípios também é porque o de Pirapozinho chegou até mim. Então, conversar também com essas pessoas, com esses profissionais, a gente tem que ir criando parcerias, né? Fortalecer a equipe de imunização, super importante. Não pode ter rodízio na sala de imunização. Vocês sabem disso, é muito específico, não dá para ir cobrir um dia, né? Que se alguém for cobrir um dia, vocês sabem que vocês têm que ficar em cima, porque é muita leitura, é uma situação, demora, né, para a gente formar uma equipe de imunização, né? Não é de um dia para o outro. Capacitar os profissionais de enfermagem para atividades de sala de vacina, garantir logística para a execução de ações de todo o território, formar e capacitar, aqui a parte da indígena não entra muito, realizar a educação de saúde, frisando a importância da imunização, da segurança das vacinas, realizar estratégias de vacinação na semana de saúde nas escolas,
tá aí um ponto que a gente tem que sempre se aproximar com as escolas, né? Então, são formadores de opinião. Então, e usar as parcerias, né? Educação, sindicato, concessionárias. Eu vejo muita vacinação na época da influenza aí nas associações de motoristas, um exemplo. Então, shopping, já vi vacinação aqui nos shoppings nossos também, clubes, universidades, né? Então, dá para a gente aí pegar um grupo grande aí de pessoas para serem vacinadas. Bom, respirar aqui. Da parte assim, mais parece que eu estou falando um pouco do mesmo, mas eu acho que é bom dar uma ratificada, né, do que a gente fala. Agora eu vou falar do cronograma de distribuição de vacinas. Então, eu já mandei no e-mail, mandei no grupo, mas às vezes com tantas coisas para fazer, com tantas pessoas vocês cobrindo de férias, às vezes pode passar batido. Então, vocês viram que a solicitação de vacina COVID não é mais no CVESP, é no CIES, junto com a vacina de rotina. Então, assim, o que que nós fizemos aqui? A gente mandou um pedido de vacina COVID hoje, muito baseado aí no que vocês pediram durante esses últimos pedidos. Esse pedido que a gente mandou hoje para São Paulo, esse é o pedido que vai chegar em fevereiro, tá? Então, esse pedido a gente vai entregar logo depois da rotina para vocês. Se a gente conseguir juntar tudo para mandar na rotina, vai ser melhor. Vamos ver como que vai chegar as vacinas. Então, vocês têm aí tinham, né, do dia 20 ao dia 25 para pedir a vacina COVID. Então, diferente um pouco do que eu mandei no e-mail, esse pedido de vocês, do dia 20 ao 25, nós vamos receber esse pedido só em março, tá? Mas acalme-se que a gente fez um pedido aqui por conta hoje para São Paulo, que é o que vai chegar em fevereiro. Então, como está tendo bastante mudanças assim, a gente está entrando na rotina. Então, o Covid está entrando na rotina, então pode ser que a gente tenha que balancear aí os pedidos. Então, assim, para vocês entenderem, baseado no pedido que vocês fazem até o dia 25, no começo de fevereiro a gente avalia tudo e pede a rotina e vamos pedir o da Covid também. E São Paulo vai mandar para a gente em março. Só que nós fizemos um pedido baseado já no que vocês vinham pedindo e a gente vai entregar em fevereiro. Então, em fevereiro vocês não vão ficar sem vacinas. Fora ainda a vacina que chegou hoje, que a gente vai entregar a partir de amanhã. Então, por mais que está meio confuso, a gente está ainda arrancando os cabelos fora aqui, as coisas vão dar certo, vai dar tudo certo no final, tá? Eu só quero que vocês lembrem aí que vocês têm até amanhã para fazer o pedido da rotina e da COVID. Então, são pedidos diferentes, tá bom? Então, o que vocês vão pedir de rotina de sarampo, cachumba, rubéola, de pneumo, vocês vão estar fazendo um pedido e vocês vão abrir outro pedido e vão solicitar a COVID também, tá? Então, ó, os municípios passam a solicitar as vacinas COVID-19 no Sistema de Insumos Estratégicos, o CIES, que vocês já conhecem, mensalmente aos GVS, para a gente, né? Da mesma forma e cronograma estabelecidos para a solicitação de vacina de rotina. Qual que é o nosso cronograma de solicitação de vacina de rotina? Do dia 20 ao dia 25 de cada mês, né? Levando em consideração a necessidade de doses para atender a demanda dos grupos elegíveis para vacinação. Os pedidos serão analisados pelo GVE, considerando as doses recebidas no centro de distribuição nosso, público e estoque disponível no momento da autorização. Então, a Stephanie aqui, ela deu até uma analisada nos pedidos que vocês fizeram de Covid, e aí até falei, ela até entrou em contato com alguns municípios em questão de diluentes. Então, assim, se vocês pedirem, por exemplo, só bivalente, não tem por que pedir diluente, um exemplo. Então, a gente corta isso, tá? Então, é para vocês ficarem atentos aí a pedir um diluente compatível com a quantidade de vacina, tá? O GVE, após avaliação da solicitação dos municípios, fará mensalmente também a inserção no CIES do quantitativo de doses necessárias para atender a demanda da mesma forma e cronograma estabelecido, com a vacina de rotina. Então, a gente acaba entregando aí a rotina lá para até o dia 10, mais ou menos, né, quando tudo dá certo, e vai ser a mesma coisa com a Covid. Vamos tentar
se chegar mais, porque eu sei que vai chegar em caminhões diferentes pela quantidade, né? Um caminhão só não dá. Então, vai chegar em mais de um caminhão. Então, a gente vai tentar concentrar para vocês não terem que ficar vindo aqui toda hora, né? Vamos ver o que que a gente consegue, tá? A gente, eu sei que parece que toda hora tem que vir buscar a vacina, mas a gente faz de tudo para vocês virem menos para cá, para pegar de uma vez só, mas nem sempre a gente consegue, tá bom? Bom, essa parte de resíduos, o sistema de informação, vocês já sabem, é Vacivida, tá? Então, Vacivida, ele conversa com o sistema do Ministério da Saúde, tá? Então, ó, crianças de 6 meses a 4 anos, completo, as doses aplicadas deverão ser registradas na estratégia vacinação de rotina. Pessoas de 5 anos ou mais de idade sendo do grupo prioritários ou não, deverão suas doses registradas com uma estratégia de campanha seletiva, certo? É, deixa eu só vou passar aqui para vocês de algumas perguntas que tinham sido feitas aqui para nós, né? Que a gente ajudou também já respondemos, mas eu acho que pode ser também igual para todo mundo. É, a mãe não vai querer, a mãe o responsável não vai querer dar a vacina Covid, falou que não quer fazer a vacina Covid, o que que vocês fazem? Vocês podem dar um cartão falando que a pessoa está com a vacinação completa e colocar uma observação embaixo, não recebeu Covid? Não. Se não recebeu a vacinação Covid, não está com vacinação completa, tá? Então, isso tem que ficar claro. Uma outra situação que eu já falei no começo, não adianta chegar e falar, vai querer aplicar a Covid na criança, não é assim que se fala com aquela mãe, com aquele responsável. Você tem que falar quais as vacinas que eles vão tomar ali com 6 meses. Vai tomar a VIP, que é contra a poliomielite, vai tomar a penta, né? Vai tomar a sarampo, aí olhando cola aqui, e vai tomar a Covid contra a Covid. Então, é isso que tem que falar, entendeu? Não chegar falando vai querer tomar. Por isso que a gente tem que fortalecer as nossas unidades básicas, tá? Fortalecer quem está ali aplicando a vacina, conversar com esse profissional. Quem tem que estar numa sala de vacinação é quem acredita na vacina, tá? Isso em quem acredita em várias vacinas. A gente teve surtos de sarampo, já a gente ainda começou a escutar sobre pessoas que são contra a vacina, é, o surto de sarampo eram causado por pessoas não vacinadas, a escola inteira da criança teve sarampo, poderia ter evoluído a óbito. A gente sabe, por exemplo, que tem até médicos contra qualquer tipo de vacina. A gente vê até imunologistas aqui em Prudente tem. Daí você vai ver o que ele oferece, que os médicos oferecem é um leque de medicina integrativa, é, que de repente deveria integrar outros tratamentos, não só esse, né, que é caríssimos. Então, por mais a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de profissional que não tem uma base, quando a gente vê que chega para a gente um atestado, a gente fala, gente do céu, né? Como que pode a pessoa se expor, um profissional se expor tanto dessa forma e não sabe nem o manual técnico, né, para colocar ali a contraindicação da vacina. Coloca a contraindicação da vacina por um problema de bexiga, não tem uma lógica nisso, né, quando aparece. Enfim, gente, é, falei bastante, né? Como nas reuniões online vocês ficam mais quietos, eu entendo também, porque eu também estou do outro lado, mas eu vou abrir aqui para vocês, se alguém tem alguma dúvida a mais, se alguma coisa que se confundiram na hora que eu estava falando, vocês podem falar ou escrever no chat aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esperar aqui só um minutinho para ver se alguém fala alguma. Cris, você levantou a mão, pode falar. Cristiane de João Ramalho.
Acho que a Cris só levantou a mão, não vai falar. Bom, eu vou encerrar a reunião então, gente. Vou encerrar a reunião. Qualquer coisa, vocês entram em contato, então, estamos à disposição. E o que precisarem aí, a gente vai trocando ideias e lendo juntas novamente aí o manual. Espero que vocês leiam, já tenham lido por inteiro. Eu faço questão de fazer a leitura, a gente já fez em outras vezes, para garantir que pelo menos os pontos importantes vocês tenham lido, né? Tá bom? Até mais.